Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui professor Ivanildo, diretamente para o Objetivo Concursos, este que é o maior curso preparatório do Norte e Nordeste do nosso Brasil. E aqui nós estamos, para nós passearmos um pouco aí pelo regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, para você que está aí caminhando, a largos passos rumo à sua aprovação. Então baixe o seu material, acompanhe comigo as questões na tela, eu tenho certeza que você chegará a tão sonhada aprovação e galgará êxito nessa sua caminhada nos concursos públicos, beleza? Acompanha comigo aí na tela, por favor. Nós separamos aqui uma série de questões que vai lhe auxiliar na sua preparação rumo à tua tão sonhada aprovação, beleza? Acompanha comigo aí na tela, por gentileza, a nossa primeira questão. O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, é constituído de 15 desembargadores, número que só poderá ser alterado mediante lei complementar em 1/5 dos votos dos integrantes do colegiado, portaria e 2/3 dos integrantes do tribunal, medida provisória em 1/5 dos desembargadores,
2/3 dos integrantes do próprio tribunal, observadas as disposições contidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Olha só, quando a gente estuda regimento interno, quando a gente estuda estatuto, basicamente o que você vai fazer é pegar texto de lei e ler. Por quê, professor? Porque basicamente nós não temos jurisprudência, nós não temos doutrina que fale a respeito disso, até porque é um documento interno, beleza? Então, nós temos nós teremos aqui, durante essas questões, que nos debruçarmos sobre o regimento interno do referido estatuto. Tranquilo? Do referido estatuto. Do referido regimento interno, perdoe-me. Então, o que a nossa questão está falando é o seguinte: da composição de 15 desembargadores, e esse número só poderá ser alterado mediante, letra A, lei complementar em 1/5 dos votos dos integrantes do colegiado, portaria 2/3. Olha o que é que nos diz o nosso regimento interno, no artigo 3º. O Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, é constituído de 15 desembargadores, número que só poderá ser alterado por proposta de 2/3 dos integrantes do próprio tribunal, observadas as disposições contidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 2/3. Olha o que a nossa questão ela nos diz. Vamos lá? O Tribunal de Justiça, órgão superior do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, com sede na capital e jurisdição em todo o território do Estado, é constituído de 15 desembargadores. Número que só poderá ser alterado por lei complementar? Não. 1/5 não. Portaria 2/3, certo, agora portaria não. Medida provisória 1/5, não. 2/3 dos integrantes do próprio tribunal, observadas as disposições contidas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Letra D é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? Show. Certinho? É só ler. Bateu? É aquilo? Show. Não é? Descarta. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Acompanha comigo aí na tela, por favor. O Tribunal de Justiça é constituído por 15 desembargadores, sendo que 1/5 colegiado será preenchido por membro do Ministério Público e por, lacuna, você já viu que a questão quer que você preencha a lacuna, alternadamente, sendo que a vaga alternativa caberá sempre à classe com menor número da respectiva representação quando dá vacância. Olha só, quando a gente trata de composição dos órgãos da justiça, né, nós vemos que geralmente, né, os tribunais eles repetem o que os tribunais superiores eles fazem. E a nossa questão ela fala que 1/5 dos membros, né, do colegiado será preenchido por membros do Ministério Público, e a questão quer saber por qual outro. Então você acompanha aqui comigo, por favor, no que nos diz a organização e a jurisdição do Tribunal de Justiça. Olha só, no seu artigo 3º, no parágrafo 1º. 1/5 dos lugares do colegiado será preenchido por membro do MP e por advogado. Aí você já matava a questão. Porque a questão vai nos dizer, a questão está nos dizendo, né, melhor dizendo, que o Tribunal de Justiça é constituído por 15 desembargadores, sendo 1/5 colegiado preenchido por membro do MP, e você já sabia que era advogado. Então, promotor não é, oficial de justiça não é, delegado não é. Membro do MP e por advogado. É o que nos diz o nosso artigo 3º, parágrafo 1º. Beleza? Tranquilo? Então vamos mais uma vez aqui para a próxima questão. Questão de número 3. Acompanha comigo na tela, por gentileza. São órgãos do Tribunal de Justiça, exceto. Pessoal,
Quando a gente estuda regimento interno, quando a gente estuda estatuto, geralmente, na maioria das vezes, as bancas mais cobram composição e competência. Composição e competência. Então, na questão do número 3, nós vamos ver, nós deixamos vendo já desde a questão 1, né? Da composição do tribunal. Então, a questão 3 fala são órgãos do Tribunal de Justiça, exceto. Como assim exceto, professor? Aqui não é. Aqui não é. Então, acompanha aí. São órgãos do Tribunal de Justiça, exceto. Nós vamos ver que o nosso regimento interno, no seu artigo 4º, nos diz o seguinte: são órgãos do Tribunal de Justiça, o Tribunal Pleno, a Seção Cível, as primeira, segunda e terceira Câmaras Cíveis e a Câmara Criminal, a Presidência e a Vice-Presidência, o Conselho de Magistratura, a Corregedoria Geral de Justiça, a Ouvidoria de Justiça e a Direção da Revista do Tribunal. Então aqui é a nossa os órgãos do Tribunal de Justiça, beleza? Olha o que a questão nos diz. São órgãos do Tribunal de Justiça, exceto, ou seja, o que não é. Tribunal Pleno é? Sim. Está lá no item 1, no inciso 1, né? Conselho de Magistratura? Sim, Conselho de Magistratura está lá no 4º. Corregedoria Geral de Justiça? Sim, está lá no 5º. Promotoria? Não. Então, nosso gabarito, letra D. É só texto de lei. É só texto de lei. Nós temos que entender o seguinte. Mais uma vez, estatuto, regimento, texto de lei. Nós não temos jurisprudência, nós não temos doutrina. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos para a próxima questão. Acompanha comigo aí, por gentileza. Sobre a composição do Tribunal de Justiça, olha aqui, sobre a composição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, seu regimento interno dispõe que há uma seção cível e uma seção criminal, 5 câmaras cíveis, 2 de direito público e 3 de direito privado, 5 câmaras criminais, 10 câmaras, cada uma funcionando com 3 turmas, numeradas ordinalmente, com 3 desembargadores cada. Tá fera. Uma seção criminal que é integrada por 7 câmaras criminais, numeradas ordinalmente, com 5 desembargadores cada, 2 seções cíveis, uma das quais especializada em direito público e a outra em direito privado, e uma seção criminal. E letra E, a seção cível, as primeira, segunda e terceira câmaras cíveis e a câmara criminal. Professor, eu preciso saber o que é cada uma delas? Não. Você só precisa saber que se compõe disso. Que ela se compõe. O nosso gabarito é a letra E. Se compõe de a seção cível, as primeira, segunda e terceira câmaras cíveis e a câmara criminal. Então, o nosso gabarito é a letra E. Beleza? É o que você verifica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? No artigo 4º, ó, e inciso segundo. Beleza? Cível, a primeira, segunda e terceira câmaras cíveis e a câmara criminal. Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Acompanhe aí comigo na tela, por gentileza. Vamos lá? Questão de número 5. Consoante dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao Tribunal Pleno, compete, mais uma de competência. Compete privativamente. Processar e julgar originariamente o habeas corpus. O que é habeas corpus? Habeas corpus é um remédio constitucional. Isso aqui você aprende lá no direito constitucional, beleza? Quando a autoridade coatora ou o paciente, ou seja, quem impetra, né, ou quem está sofrendo e quem está produzindo, né, o ato em que é cabível habeas corpus, for o governador, o presidente da Assembleia Legislativa e os deputados federais. Gente, no artigo 13, vai nos dizer que não é o governador, é o vice-governador.
Nós sabemos que o governador tem foro por prerrogativa de função, né? Mas o nosso referido regimento interno vai dizer que o tribunal pleno, ele julga o habeas corpus do vice-governador. Então aqui está errado. Letra B, processar e julgar originariamente os mandados de segurança, aqui mais um remédio constitucional, o habeas data mais um remédio constitucional, contra o governador, não, contra atos do governador, não contra o governador. Também está errado. Aplicar pena de demissão de servidor do Poder Legislativo, não é do Poder Legislativo, é do Poder Judiciário. Poder Judiciário. É o que nós vamos ver lá no artigo 13, né? Letra D, autorizar a intervenção no Estado ao Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição da República, não. O Tribunal Pleno ele não autoriza, ele solicita. E só nos sobrou a letra E, elaborar o regimento interno do tribunal e o regulamento dos seus serviços com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. Tudo isso aqui você vai ver no artigo 13, no inciso 6º. Beleza? Tranquilo? É texto de lei. É texto de lei. Não tem para onde correr. Como diz um grande professor, ipsis literis. É texto de lei. Vamos lá para a próxima questão? Acompanha comigo aí, por favor. Questão de número 6, que vai nos dizer o seguinte. Consoante dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, compete, ó só, competência. Opa, mais uma de competência de quem? Do presidente do tribunal. Do presidente do tribunal. Exceto. Beleza? Exceto. Eu quero que você vá comigo lá para o artigo de número 28. Lá para o artigo de número 28 do nosso regimento interno. Lá para baixo. Vamos lá. Acompanha comigo aí, por gentileza. Que vai nos falar um pouco das competências. Artigo 28. Compete ao presidente do Tribunal de Justiça representar o tribunal, podendo delegar tal atribuição a outro desembargador, dar posse aos desembargadores e aos juízes de direito, presidir as sessões do tribunal e as do Conselho da Magistratura, cumprindo e fazendo cumprir este regimento, administrar os serviços de justiça e exercer o poder de polícia nas dependências do tribunal, convocar as sessões extraordinárias, designar, aqui nós temos uma pancada de coisa. Tudo isso aqui é competência do juiz. Impor, organizar a tabela dos dias em que não haverá expediente forense, impor a pena de suspensão prevista no artigo 642 do Código de Processo Penal, expedir, sempre verbo, beleza? Aí a nossa questão, ela vai nos dizer o seguinte, que é competência do presidente do tribunal, exceto representar o tribunal podendo delegar tal atribuição ao desembargador? Sim. Nós vemos isso no artigo 28. Acabamos de ler. Artigo 28. Designar outro desembargador que deverá substituir membro efetivo do Conselho da Magistratura no caso de férias, licença e outros afastamentos observada a ordem decrescente de antiguidade? Também. Isso aqui também está lá no artigo 28. Artigo 28. Beleza? Conceder licença aos juízes de direito, férias e outros afastamentos aos servidores da segunda instância, inclusive a aprovação da escala de férias. Certo. Artigo 28, mais uma vez. Letra C, artigo 28. Vamos lá. Letra D, organizar a tabela dos dias em que não haverá expediente forense. Também artigo 28. Opa. Vamos voltar aqui. Também artigo 28. Letra E. Por exclusão, só nos sobrou essa. Impor e arrecadar multas aos servidores integrantes dos órgãos e unidades de segunda instância.
de segunda instância. Não arrecada multa. Não arrecada multa. Vamos lá. Preste atenção aqui, ó. O nosso regimento, ele vai nos dizer aqui, ó. Aqui, ó. Impor a pena de suspensão, impor multas e penas disciplinares aos servidores integrantes dos órgãos e unidades de segunda instância. Ele faz apenas impor multa. Ele não arrecada. Ele não arrecada. Beleza? Tranquilo? Isso é decorrente, né, dos poderes administrativos que existem aí na administração pública. Impor multa. Aí nós temos lá os poderes hierárquicos, poder de polícia, poder vinculado. Beleza. Isso é um outro departamento. Eu quero que você venha comigo mais uma vez aqui para o material, para a nossa próxima questão. Lembrando aqui que o nosso sexto é letra E. Beleza? Ele não arrecada a multa, ele só impõe. Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Questão de número 7. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte verificou a necessidade da realização de concurso público para juiz substituto, visto o aumento populacional e a necessidade da criação de comarcas em cidades em que não existia. Então foi criada uma comissão para levantar o número de vagas necessárias e organizar o próximo certame, o próximo concurso. À luz do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, é competente para presidir a comissão. Olha só, mais uma competência, mais uma de competência. Eu quero que você vá comigo aqui para o artigo 30. Vamos lá para o artigo 30 do nosso regimento interno, que vai nos dizer o seguinte. Quando a gente vem aqui, ó, da vice-presidência do tribunal, no capítulo 6 do nosso regimento interno, vai nos dizer aqui, ó, no artigo 30, ao vice-presidente, além de substituir o presidente nas férias, licenças, ausências e impedimentos, suceder-lhe no caso de vaga e exercer as outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste regimento, compete, primeiro, presidir a comissão do concurso para os cargos de juiz de direito substituto, adotando todas as providências até o seu resultado do edital. Então, a nossa questão vai nos dizer que para presidir a comissão, quem tem competência? O vice-presidente do tribunal. Beleza? Tranquilo? Questãozinha básica, mas se você não prestar atenção, se você não estiver por dentro do que o regimento diz, você se passa e você perde a questão. Uma questão basicamente dada, uma questão fácil. Vamos lá mais uma vez. Vamos para a questão de número 8. Questão de número 8, acompanha comigo aí, por gentileza. Consoante dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, compete ao Conselho da Magistratura. Compete ao Conselho da Magistratura organizar e publicar anualmente a lista de substituição dos juízes de primeiro grau. Compete ao Conselho da Magistratura? Não. O artigo 28 vai nos dizer que isso é competência do presidente, não do Conselho da Magistratura. Letra B, cumprir missões especiais que lhe forem confiadas pelo presidente do tribunal, é do Conselho da Magistratura? Não. Isso é competência do vice-presidente, lá no artigo de número 30. Julgar os recursos das decisões do presidente, das decisões administrativas do Corregedor-Geral de Justiça, ressalvados a competência do Tribunal Pleno, esse aqui é o nosso gabarito. Letra C. Isso aqui nós vamos ver, você pode verificar lá no artigo 32. Opa, deixa eu voltar aqui. No artigo 32, beleza? Por que isso aqui não é? Expedir ofícios e portarias para cumprimento e resolução no tribunal, isso é competência do presidente. Convocar as sessões extraordinárias do Tribunal Pleno, isso aqui é competência do presidente. Tranquilo? Então, gabarito letra C, beleza? Tranquilo? Então, vem comigo, por gentileza, para mais uma questão. A Corregedoria Geral de Justiça, órgão maior de disciplina
disciplina, fiscalização, controle e orientação administrativa dos serviços judiciais de primeiro grau e extrajudiciais, com jurisdição em todo o Estado, será presidida por desembargador. Ao Corregedor-Geral, além das atribuições referidas em lei neste regimento, compete, mais uma de competência, dessa vez do Corregedor-Geral. Beleza? Nos diz o seguinte: elaborar e modificar o regimento interno do Tribunal de Justiça com aprovação do Tribunal Pleno. Não, isso não é atribuição do Corregedor-Geral. Organizar a tabela anual de substituição do juiz de direito, também não é. Julgar os recursos às decisões de seu presidente, isso aqui compete ao Conselho da Magistratura. Conselho da Magistratura. Letra D. Autorizar em objeto de serviço passagens diárias e transporte. Não, autorizar não. Solicitar. Solicitar. E só nos sobrou a letra E. Realizar após deliberação do Tribunal Pleno concurso público para serviços notarial e serviços de registro. Isso aqui, nós vamos ver lá no artigo 35, no inciso 14. Beleza? Tranquilo? Então, compete à Corregedoria Geral realizar após deliberação do Tribunal Pleno concurso público para os servidores notarial e de registro. Lógico que não é apenas essa competência, não tem apenas essa competência, beleza? A Corregedoria e o Corregedor não tem apenas essa competência. Você vai ter que ir lá no artigo 33 do Regimento Interno e ler, pegar a lista de competências, fazer uma lida, marcar, pintar na testa, no braço, seja lá do que for, o modo que você faça para lembrar, beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa última questão. Questão de número 10, que nos diz o seguinte: a Ouvidoria de Justiça tem por atribuição básica atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra os atos e omissões ilegais ou injustos cometidos por órgãos ou pessoas que integram o Poder Judiciário. Ao ouvidor compete, exceto a palavrinha aqui, o que não é competência do ouvidor. Beleza? Nos diz o seguinte: receber as reclamações ou denúncias que lhe forem dirigidas e encaminhá-las ao presidente do Tribunal de Justiça ou ao Corregedor-Geral? Sim. Isso aqui você vai ver que está lá no artigo 42. Beleza? Letra B. Sugerir aos órgãos superiores competentes medidas de aprimoramento da prestação de serviços jurisdicionais. Tranquilo, isso aqui você vai ver lá no artigo 42 também. 42 tem 2. Beleza? Recomendar a anulação ou correção de atos contrários à lei ou às regras da boa administração, representando, quando necessário, os órgãos superiores competentes. Sim. Isso aqui também você vai ver lá no artigo 42. Organizar e manter atualizado o arquivo da documentação relativa às denúncias, queixas, reclamações e sugestões recebidas. Sim. Também no artigo 42, lá no inciso 18. Letra E. Admitir sugestões, críticas, reclamações ou denúncias acobertadas pelo anonimato. Não é admitir, é recusar. Beleza? Isso aqui você vai ver lá no artigo 43, inciso 1. Beleza? Então é isso, meu aluno, minha aluna. Tivemos aí 10 questões, né, dessa primeira parte do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Espero que você tenha aprendido. Não entendeu? Volta, faz a leitura do teu material, que eu tenho certeza que isso vai entrar na sua cabeça, você vai chegar na sua prova e você vai arrebentar, vai gabaritar a sua prova. Tranquilo? Muito obrigado por estar conosco até este exato momento. Fiquem todos com Deus e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal.
o estudo ele vale a pena. Fala galera, professor Ivanildo aqui mais uma vez para o Objetivo Concursos, esse que é o maior curso preparatório para concurso público do Norte e Nordeste do nosso Brasil. E vem comigo aqui para resolvermos algumas questões, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Como já diz o grande Silvio Luiz, olho no lance, baixa o teu material e vamos resolver algumas questões. Acompanha comigo, por gentileza, a nossa primeira questão deste bloco. Vamos lá? Nos diz o seguinte: conforme dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, sobre as eleições, ou seja, agora nós vamos estudar um pouco sobre as eleições. É correto afirmar que ocorrerá em sessão do Tribunal Pleno no mínimo 45 dias antes do término do respectivo mandato dos seus antecessores, com a presença mínima de 8 desembargadores, exclusive o presidente. Letra B. É facultativa a aceitação do cargo. Mas vamos analisar essa primeira aqui, né? O artigo 53 do nosso referido regimento vai nos dizer que a sessão ocorrerá em sessão do Tribunal Pleno no mínimo 60 dias. 60 dias. Artigo 53. Antes do término do respectivo mandato de seus antecessores, com a presença mínima de 8 desembargadores, inclusive. Não é exclusivo, é inclusive. Inclusive, não é exclusivo, é inclusive. Então, letra A, não é. Letra B, é facultativa a aceitação do cargo. Não é facultativa, é obrigatório. Uma vez eleito, é obrigatória a aceitação do cargo. Você vai ver isso aqui no artigo 53, parágrafo 2º. Beleza? Letra C, poderão concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral de justiça, os membros titulares do Tribunal Regional Eleitoral e quem tiver exercido quaisquer cargos de direção do Tribunal de Justiça por 4 anos ou o presidente não figurando mais entre os elegíveis até se esgotarem todos os nomes na ordem de antiguidade. O nosso artigo 53, misericórdia, artigo 53, vai nos dizer que não poderão. Então, a letra C não é. Não poderão concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente os membros, né, dos Tribunais Regional Eleitoral e quem tiver exercido qualquer cargo de direção do Tribunal de Justiça por 4 anos. Beleza? Então não é. Letra D. Os dirigentes em exercício deverão entregar aos dirigentes eleitos em até 10 dias após a eleição, relatório circunstanciado contendo planejamento estratégico, estatística processual, proposta orçamentária, sindicâncias e processos administrativos disciplinares internos, se houver, entre outros elementos básicos. Isso aqui é o que nos diz o artigo 53A. É o nosso gabarito, letra D, beleza? É o nosso gabarito. Os dirigentes no exercício, porque a letra E não é, os dirigentes no exercício do mandato designarão interlocutores junto ao coordenador da equipe de transição, indicados pelos dirigentes em exercício. Não os dirigentes no exercício, os dirigentes eleitos é quem vai indicar, não o que está em exercício. Beleza? É aquela coisa que eu sempre digo, regimento interno e estatuto é texto de lei. Não tem como fugir disso, não tem como fugir. É texto de lei, não temos jurisprudência, não temos doutrina, beleza? Vamos comigo para a tela aqui para mais uma questão. Acompanha por gentileza. Questão número 2. Conforme dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, sobre as eleições, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar. Beleza? Vamos lá. Considerar-se-á eleito presidente, vice-presidente, corregedor-geral de justiça, ouvidor de justiça, diretor da revista, diretor da escola da magistratura, o desembargador que no respectivo escrutínio é votação, gente. Votação, eleição, beleza?
obtiver a maioria dos votos dos membros do tribunal. Correto. É o que vai nos dizer o artigo 54. Vai nos dizer o artigo 54, beleza? Letra B. Se nenhum dos desembargadores obtiver essa maioria, proceder-se-á segundo o escrutínio, segundo a votação entre os dois mais votados. Correto, é o chamado segundo turno, né? Isso aqui é o que vai nos dizer também o artigo... o artigo 54... Artigo 54, parágrafo 1º, beleza? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Letra C. Havendo persistido o empate no segundo escrutínio, na segunda votação, considerar-se-á eleito o mais moderno no tribunal. É aqui que está o erro. Não é o mais moderno. É o mais antigo, aquele que está há maior tempo no cargo, beleza? Letra D. As eleições serão realizadas em sessão pública convocada para essa finalidade, correto? É o que diz o artigo 54, parágrafo 3º. Letra E. Os eleitos terão mandato de 2 anos, vedada a recondução, até que todos os componentes exerçam o respectivo cargo, ou seja, é algo cíclico, beleza? Até que todos exerçam o respectivo cargo, não haverá recondução. Então, nosso gabarito é a letra C. É a letra C, tranquilo? Não é o mais moderno, é o mais antigo. É o mais antigo. A questão, ela quer o item incorreto. Então, gabarito, letra C, tranquilo? Acompanha comigo, por favor. Questão de número 3. Questão de número 3. A eleição do presidente, do vice-presidente, do corregedor-geral de justiça, dos membros do Conselho da Magistratura, do diretor da revista do tribunal, do diretor da escola da magistratura, do ouvidor de justiça ocorrerá em sessão no tribunal pleno em caso de vacância do cargo do presidente. Sessão do tribunal pleno, ó, em caso de vacância do cargo do presidente. Esse é o tipo de questão que você acerta por lógica. Você acerta por lógica. Por quê? A questão fala em caso de vacância do cargo do presidente. Passa por comparação. Quando o presidente, por exemplo, o presidente da República, o cargo vagou, ele precisou fazer uma viagem, enfim, como vocês conhecem, você estuda lá no direito constitucional, quem assume? O vice. Em caso de ausência do prefeito, quem assume? O vice. Em caso de vacância do governador, quem assume? O vice. Beleza? Tranquilo? Vem comigo aqui, por gentileza. Mas, no entanto, você precisa tomar atenção, né? Ter atenção com os detalhes. Por quê? Olha o que nos diz. Olha o que nos diz. Assumirá o vice que iniciará um novo mandato. Assumirá o vice, correto. Mas ele vai iniciar um novo mandato? Não, ele vai completar o que está em vigência. Letra B. Assumirá o vice-presidente que completará o período do mandato. Esse é o nosso gabarito. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. Deverão ser convocadas novas eleições em caráter de urgência no prazo máximo de 15 dias, devendo o corregedor-geral assumir a presidência do tribunal até o resultado das eleições. Eu preciso que você verifique comigo aqui no artigo 56. Por quê? Preste atenção. No artigo 56 do nosso regimento. Olha o que é que vai nos dizer. Artigo 56. Em caso de vacância do cargo de presidente, assumirá o vice-presidente. Correto? Assumirá o vice-presidente. Assumirá o vice-presidente. Que completará o período do mandato, consequentemente, o desembargador mais antigo do tribunal sucederá o vice-presidente, procedendo-se no prazo de 10 dias, a contar da vaga, a eleição do novo vice-presidente. E na vacância do cargo do Corregedor-Geral de Justiça, assumirá o desembargador mais antigo que lhe suceder na ordem de antiguidade, que completará o mandato. Então, em caso de vacância do cargo de presidente, assumirá o vice-presidente. Beleza? Beleza. Beleza.
que completará o período do mandato e, consequentemente, o desembargador mais antigo sucederá o vice-presidente, procedendo-se no prazo de 10 dias a contar da vaga a eleição do novo vice-presidente. E na vacância de Corregedor-Geral de Justiça assumirá o desembargador mais antigo que lhe suceder na ordem de antiguidade que completará o mandato. Então a questão, ela está embananando tudo. A alternativa, ela está embolando o meio campo. Não tem essa em caráter de urgência, não. Que vai ter o prazo de 10 dias, né? Prazo de 10 dias. Em caso de vacância do cargo do presidente, o vice assume e o desembargador mais antigo vai suceder o vice-presidente, que aí sim, né? Que procedendo-se no prazo de 10 dias a contar da vaga, a eleição do novo presidente e na vacância do cargo de corregedor-geral, assumirá o desembargador mais antigo que lhe suceder na ordem de antiguidade, que vai completar o mandato. Beleza? Aí a letra D. Se a vaga for de presidente sendo eleito para o cargo vice-presidente, o mesmo marcará a eleição do próximo vice. Não, ele não vai marcar. A eleição do vice é na mesma sessão. Na mesma sessão. Beleza? É o que vai dizer o artigo 56. Após a eleição, o vice assumiu, já vai exatamente para a eleição do vice, do próximo vice. O vice assumiu o cargo do presidente, já em ato contínuo ele faz a eleição do próximo vice. Beleza? Se o prazo que faltar para completar o período for superior a 1 ano, os novos dirigentes poderão ser reeleitos para o período seguinte. Olha o que nos diz o artigo 56, parágrafo 1º. Olha só. 56 e 1º. Se o prazo que faltar para completar o período for inferior a 1 ano, os dirigentes poderão ser reeleitos para o período seguinte. Se o prazo que faltar para completar o período for inferior a 1 ano, a nossa questão está dizendo se o prazo for superior a 1 ano. Não é superior, é inferior. Beleza? É inferior, é menor de 1 ano. Tranquilo? Então, é aquela coisa. Mais uma vez digo, texto de lei. Texto de lei, texto de lei, texto de lei. Lê, questão, questão, questão. Show de bola. Vamos para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela, por gentileza. Considerando que dispõe o regimento interno do Estado do Rio Grande do Norte, quando a vaga no Tribunal de Justiça deva ser preenchida por advogado ou membro do MP, que isso aqui é chamado, né? O 5º, né? A eleição será precedida de lista. Será precedida de lista. Eu preciso que você venha comigo para o artigo de número 60. Para o artigo de número 60. Que vai nos dizer o seguinte: na elaboração da lista de advogados para integrar o Tribunal Regional Eleitoral, cada desembargador votará em 6 nomes. 6 nomes, considerando-se eleitos os que tenham obtido a maioria absoluta dos votos presentes, observado no mais o disposto em resolução. Parágrafo único. Sendo necessário o segundo escrutínio, concorrerão os nomes dos remanescentes mais votados em número não superior ao dobro dos lugares a preencher. Artigo 61, preste atenção. Quando a vaga no Tribunal de Justiça deva ser preenchida por advogado ou membro do MP, a eleição será precedida de lista sextupla, encaminhada pelos órgãos de representação da respectiva classe. Lista o que? Sextupla, encaminhada pelos órgãos de representação da respectiva classe, ou seja, dos advogados, a OAB, e do membro do MP, o próprio MP. Beleza? Então retorna comigo aqui para a questão, por favor. Ela vai nos dizer o seguinte: lista tripla, não. Lista dupla, não. Lista sextupla, opa. Certo, já deixa aqui reservada. Vamos para a próxima. Lista tripla, não.
Lista sextupla, certo. Aí vamos ver qual das duas está correta. Encaminhada pelos órgãos de representação da respectiva classe. Marca na paleta. Esse aqui é o nosso gabarito. Advogado, OAB. MP, MP. Beleza? Tranquilo? E lista sextuplas encaminhada pelo Tribunal Pleno. Isso aqui não tem nem cabimento. Tranquilo? Então, nosso gabarito, letra de número C. Lembrando, quinto constitucional, membros do MP e membros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou advogado. Tranquilo? Lista sextupla encaminhada pela respectiva classe, ou OAB ou MP. Tranquilo? Vamos agora para a nossa questão de número 5, né? Questão de número 5, vamos lá? No que diz respeito às garantias e antiguidades dos desembargadores, é incorreto afirmar que... Opa, é incorreto. Preste atenção aí no enunciado. É incorreto afirmar que o desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título e as honras a eles inerentes. E agora, José, você pode pensar sim. Eu vou lhe dizer que esse aqui é o nosso gabarito. Daqui a pouco a gente volta nele para dizer porque está errado. Ressalvada a atual ordem de antiguidade no tribunal, regular-se-á de seus novos membros para efeito interno pela posse, tempo de serviço público e pela idade. Isso aqui está correto. Isso aqui é o que está disposto lá no artigo 66. Artigo 66, 68, melhor dizendo, perdoe-me. Artigo 68, deixa eu apagar aqui. Artigo 68, beleza? Letra C. Os desembargadores gozam das garantias previstas no artigo 95 da Constituição da República, ressalvada a hipótese de disponibilidade de vencimentos proporcionais. Correto. Esse aqui que é o artigo 66 do nosso referido regimento. Letra D. As questões que surgirem sobre a antiguidade serão resolvidas pelo Tribunal Pleno sob informação do presidente em processo regular e fundamentado. Correto. Isso aqui é o que vai nos dizer o artigo 69. Professor, por que essa aqui está errada? O desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes. Olhe comigo aqui o que é que nos diz o artigo de número 67, para que você veja o porquê essa questão está errada. Olha o que é que nos diz o artigo 67 das garantias da antiguidade. Salvo na hipótese de condenação criminal, o desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerentes. Então, aqui, salvo, existe uma hipótese em que ele não conservará o título e as honras. E essa hipótese é condenação criminal. Beleza? Tranquilo? É ter muita atenção. Geralmente a questão ela está pela metade, mas às vezes estando pela metade ela tira totalmente de contexto a resposta. Isso não quer dizer que toda questão que esteja pela metade ela esteja correta, ela esteja errada, melhor dizendo, né? Se ela estiver pela metade e ela não desconfigure todo o contexto, show de bola. Agora, se ela estiver pela metade ela desconfigure o contexto, ela está errada. O que acontece nesse caso? Salvo na hipótese de condenação criminal, o desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título. Agora, se eu digo, o desembargador que deixar o exercício do cargo conservará o título e as honras a ele inerente, eu estou dizendo que em qualquer hipótese que ele deixar o cargo. Tranquilo? Mas no caso aqui, salvo na hipótese de condenação criminal. Condenação criminal, ele perde todas as honras, ele perde os títulos. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Olho no lance. Vamos lá. Questão de número 6. Acompanha comigo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte confere aos desembargadores férias, licenças e afastamentos. Concernente às férias, os desembargadores gozam de 45 dias de férias anuais. Tá errado, é muito pouco, 45 dias.
45 dias de férias é muito pouco, gente. O desembargador ele goza de 60 dias. 60 dias, velho. 45 é muito pouco. Você vai ver isso aqui lá no artigo 70. Artigo 70. Letra B. As férias poderão ser fracionadas em período de 20 dias e somente poderão acumular-se por imperiosa necessidade de serviço pelo máximo de 2 meses, mediante autorização do Tribunal Pleno. Não é 20 dias, é 30 dias. Cuidado com essas questões de prazo, viu? Letra C. Letra C. É vedado o gozo de férias simultâneas de mais de um dos desembargadores dirigentes do Tribunal de Justiça. Isso aqui é correto, né? Até meio que lógico. Não tem como sair todo mundo e embolar o meio-campo. Zerou tudo e agora? Quem vai dar prosseguimento aos processos que estão no seu curso? Às vezes no curso final, às vezes no curso inicial. Então é vedado o gozo de férias simultâneas de mais de um dos desembargadores dirigentes do Tribunal de Justiça. Letra D. O desembargador em férias ou afastado deverá participar de sessões solenes ou administrativas. Ele não deverá. Ele poderá, caso queira, né? Aí também é muita sacanagem. Você está de férias, às vezes você está afastado e ter sessão e você ter que participar. Aí é gostar muito do trabalho, né, meu irmão? É igual aquele ditado. Quem faz o que gosta não precisa trabalhar ou não trabalha. Mas aqui está errado, viu? Ele poderá, ele não deverá. Letra E. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral de justiça gozarão de 20 dias consecutivos de férias individuais por semestre. Meu irmão, não é 20 dias. 20 dias também é muito pouco. É 30 dias por semestre. 30 dias por semestre. Aí você tem, o pessoal trabalha muito, véio. Trabalha muito. Aí tem 30 dias de férias no primeiro semestre e 30 dias de férias no último semestre. Show de bola? Tranquilo? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo aí na tela, por gentileza. Questão de número 7. Aos desembargadores, à luz do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, conceder-se-á mesóclise, aqui ó, licença, exceto o que não é licença. Tranquilo? Eu preciso que você venha comigo aqui no artigo de número 74 do nosso regimento interno, artigo de número 74, que vai nos dizer o seguinte: conceder-se-á licença para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa de família, para repouso à gestante, licença-prêmio nos casos de direito adquirido, observados os requisitos da oportunidade e conveniência do serviço. Licença paternidade. Aí nós temos aqui, né, algumas informações extras. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, bem como as prorrogações que importem licença por período ininterrupto, também superior a 30 dias, depende de inspeção de junta médica. Artigo 76. O desembargador licenciado não poderá exercer quaisquer de suas funções jurisdicionais ou administrativas. Parágrafo único. Os períodos de licença concedidos aos desembargadores não terão limites inferiores aos reconhecidos por lei ao funcionalismo da mesma pessoa de direito público. Aí o 77. Sem prejuízo de subsídio ou qualquer direito ou vantagem geral, o desembargador poderá afastar suas funções até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, esposa, esposa, ascendente, os que vieram antes, né? Pai e mãe, descendente, os filhos ou o irmão. Beleza? Tranquilo. Conceder-se-á o afastamento ao desembargador sem prejuízo de seus subsídios ou qualquer direito ou vantagem. Primeiro, para a frequência a curso, conclaves, encontros ou seminários de aperfeiçoamento e estudo a critério do pleno do tribunal, inclusive quanto à fixação de prazo, que não poderá exceder o prazo máximo de 2 anos,
nem se permitirá o afastamento simultâneo de mais de 3 desembargadores. Primeiro, para prestação de serviços exclusivamente à Justiça Federal. Agora, vem comigo aqui, por gentileza, na tela, para a gente acompanhar. Olha o que diz: aos desembargadores, à luz do regimento interno do tribunal, conceder-se-á licença, exceto para tratamento de saúde, sim. Por motivo de doença em pessoa da família, sim. Conceder-se-á licença paternidade, sim. Casamento pelo período de 10 dias, não. Aqui é o período de 8 dias. Falecimento de cônjuge, descendente, ascendente e irmão, ok. Foi o que nós acabamos de ver. Tranquilo? Lembrem-se, licença paternidade, falecimento de cônjuge, descendente, ascendente, irmão, 8 dias, beleza? Cônjuge, esposo, esposa, descendentes, filhos, ascendente, pai e mãe, o que veio antes, avô, né, provavelmente, como alguém queira, pode ser que o avô seja o pai do camarada, criou, né? E o irmão. Cuidado que a banca pode dizer parentes por lateralidade. Aí entra a sua sogra, entra o seu sogro, isso é vedado. Tranquilo? Vamos para mais uma questão aqui, acompanha por gentileza. Questão de número 8. Olho na... Opa, sumiu aqui as marcações. Eita, volta aqui. O substituto do corregedor-geral e do vice-presidente se afastará das suas funções ordinárias na Câmara a que pertencer quando a substituição não for superior a 30 dias. O erro está aqui, ó. Se afastará, ele não se afastará das suas atribuições. Beleza? Letra E. É vedada a convocação de juiz de direito para substituição de desembargador. Não é vedada. Ela deverá ser feita, você vai ver lá no artigo 82, que vai nos dizer que essa convocação ela terá caráter excepcional. Opa, excepcional. Tranquilo? Então terá caráter excepcional. Então o nosso gabarito, acabou saindo aqui a marcação, é a letra A. Nosso gabarito é a letra A. Beleza? Tranquilo? Então, você sabe, você tem entendimento que é só ler e fazer questão. É só ler e fazer questão. O máximo que a gente pode fazer é pegar provas que a banca que está fazendo o seu concurso aplicou para outros tribunais e você vê aí mais ou menos o que ela mais cobra. Mas fique tranquilo que nós fazemos esse trabalho por você. Beleza? Acompanha comigo na tela, por gentileza, mais uma questão. Vamos para a questão do número 9, né? À luz do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, concernente às suspeições, impedimentos e incompatibilidades, deverá o corregedor-geral dar por suspeito ou impedido o desembargador. Se não fizer, o mesmo não poderá ser recusado por qualquer das partes nos casos previstos em lei. Essa aqui está errada. Por quê? Porque à luz do artigo 89, vai nos dizer que o desembargador poderá, mesmo que o desembargador, né, se não fizer, o mesmo poderá ser recusado por qualquer uma das partes. O mesmo poderá ser recusado por qualquer uma das partes nos casos previstos em lei. Então o erro está aqui, ó, nesse não. Artigo 89. Letra B. Poderá o desembargador afirmar suspeição por motivo de natureza pessoal que o impeça de julgar. O nosso regimento, também no artigo 89, ele vai nos dizer que o desembargador poderá afirmar suspeição por motivo de natureza íntima. Por motivo de natureza íntima. Mas você diz, professor, mas íntimo não é a mesma coisa que pessoal? Em tese, sim. Mas se ali estivesse, se no referido regimento tivesse por motivo de natureza pessoal, o simples fato aqui no Nordeste a gente chama de não ir com a cara do outro, o simples fato de eu não ir com a cara dele,
já seria um motivo aí de afirmar suspeição. Então, por motivo de foro íntimo, algo íntimo, beleza? E o nosso regimento fala por motivo de natureza íntima, não motivo de natureza pessoal. Volta lá, por favor. Então tá errada. Tranquilo? Letra C. No tribunal não poderão ter assento no mesmo órgão julgador. No mesmo órgão julgador, cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau. É aqui que você precisa entender esses parentes consanguíneos ou afins em linha reta. Você tem que começar primeiro por você, né? Começar primeiro por você. Seus pais. Opa, sumiu, volta lá. Os seus pais. Aqui. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Você vai por você. Os seus pais, primeiro grau. Seus pais, primeiro grau. Seus irmãos, segundo grau. Seus sobrinhos, terceiro grau. É isso que você tem que saber. É isso que você tem que saber. Não poderão ter assento no mesmo órgão julgador. Cônjuge, parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau. Em linha colateral, sogro, sogra, cunhados. Tranquilo? Letra D. Esse aqui é o nosso gabarito. Até meio que estranho, né? No tribunal vai ter assento no mesmo órgão julgador, o cônjuge, enfim. Isso aqui seria totalmente... Aqui nós teríamos um juízo totalmente imparcial, não. Um juízo totalmente parcial. Letra D. O desembargador, se considerar suspeito ou impedido, deverá declarar sua suspeição e impedimento apenas por despacho nos autos. Não. Ele também poderá fazer, à luz do artigo 91, de forma oral. Oralmente falando, ele poderá se declarar suspeito. Beleza? Tranquilo, é simples. Impedimentos, incompatibilidades, suspeição são formas, são meios em que o julgador ele se sente impedido de participar daquela sessão, daquele caso, por N motivos. Um deles é esse. Laços sanguíneos, por afinidade íntima com a pessoa que está sendo julgada, enfim. Vamos para a próxima questão número 10, estamos na reta final aqui do nosso bloco de questões. Eu quero que você acompanhe comigo na tela, por gentileza. Questão número 10. Em relação à remoção e à permuta, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte dispõe que o pedido de remoção será formulado no prazo de 5 dias contado nos casos especificados no regimento. O pedido de remoção será formulado no prazo de 5 dias? Não. À luz do que nos diz o artigo 95, esse prazo não é 3 dias, esse prazo não é 5 dias, esse prazo é 3 dias. Beleza? Esse prazo é 3 dias, não é 5. Letra B. A hipótese de mais de uma vaga na mesma Câmara, o interessado dispõe que a hipótese de mais de uma vaga na mesma Câmara, o interessado será removido para a vaga designada pelo Corregedor-Geral. Não. Ele será removido para a vaga que ele especificar. O interessado especificará.
Não é o corregedor geral. Teve mais de uma vaga na Câmara, o interessado vai especificar para que vaga ele quer concorrer. Beleza? Ele vai ser removido, melhor dizendo. Letra C. O pedido de remoção por permuta independerá de aprovação pelo Tribunal Pleno e da posição ocupada pelos desembargadores na atividade, mediante consulta individual e prévia àqueles desembargadores mais antigos do que o requerente. É até meio que lógico, né? O pedido de remoção não depender da aprovação do Tribunal Pleno. Então ele não depende, ele não independe, ele depende da aprovação. Ele depende da aprovação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Letra D. Na hipótese de remoção do desembargador para outra Câmara de idêntica competência, ficará prevento para processar e julgar os feitos que lhe foram anteriormente distribuídos. Isso aqui é a letra D, o nosso gabarito. Beleza? Por exclusão você já matava, né? Não precisava nem ler. Por exclusão, você lê por questão no estudo. Agora na prova, excluiu, você nem lê. Já marca na paleta e passa para a próxima. Beleza? Tranquilo? Galera, esse foi o nosso encontro. Esse foi o nosso bloco de questões. Espero que estejam aproveitando o estudo. Espero que vocês estejam absorvendo o máximo de informações que está sendo passada para você. Mas isso não isenta você de ler o seu material, de você fazer os seus esquemas, de você fazer o seu mapa mental. Não compre mapa mental, faça o seu mapa mental, que eu tenho certeza que você absorverá o máximo de informações para a sua prova. E depois você pode fazer o que quiser com essas informações, mas eu acredito que você levará elas para o resto da vida. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado por estar conosco até esse exato momento. E até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Valeu. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Fala meu aluno, fala minha aluna, como é que vocês estão? Professor Evanildo aqui diretamente para o Objetivo Concursos. E nós vamos agora, né, dar sequência às nossas aulas a respeito do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. E agora nós vamos estudar um pouco a respeito dos juízes em geral, tranquilo? Então baixe seu material, pega sua caneta, pega seu lápis, faça as suas anotações e vem comigo, olho na tela. Vamos para a nossa primeira questão. Vamos lá? Acompanha comigo, por favor. Que nos diz o seguinte: o procedimento de verificação de invalidez do magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para aposentadoria terá caráter confidencial. Show. Nesse contexto, de acordo com o regimento interno do TJRN, o magistrado que se afastar por 6 meses ou mais ao todo em 2 anos consecutivos para tratamento de saúde. Então a questão, ela quer saber se você conhece o que está disposto lá no artigo 96, né, a respeito aí dessa verificação de invalidez do magistrado. Então venha comigo para o nosso material ou para o nosso regimento interno, né, para a gente dar uma verificada aí, tranquilo? Olha só o que é que nos diz. Da aposentadoria por incapacidade. Artigo 96. A invalidez do magistrado para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, aqui nós temos 2 modos, né, ou 2 categorias, ter-se-á como comprovada sempre que a incapacidade se achar permanentemente inabilitada ou incompatibilizada para o exercício do cargo. Parágrafo único. O magistrado que por 2 anos consecutivos, olha só, isso aqui tem no nosso enunciado, se afastar ao todo por 6 meses ou mais para tratamento de saúde, deverá submeter-se ao requerer nova licença para igual fim, dentro de 2 anos, a exame para verificação de invalidez. Tranquilo? Então, o nosso artigo 96 aqui vai nos dar base para que a gente responda a nossa questão. Então, vamos lá para a questão, para ver o que ela nos diz. Tranquilo? Ela nos diz o seguinte: o procedimento de verificação de invalidez, né? De acordo com o regimento interno, o magistrado que se afastar por 6 meses ou mais
ao todo em 2 anos consecutivos para tratamento de saúde, será automaticamente aposentado? Não, nós vimos que não. Será automaticamente aposentado por invalidez, percebendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição? Também não. Deverá submeter-se a exame de verificação de invalidez por junta médica? Nós vimos que o nosso texto não diz isso. Constituída de um médico e 2 enfermeiros do quadro do TJRN? Não, né? Isso aqui aqui é a continuação da letra C. Deverá submeter-se a exame para verificação da invalidez quando requerer nova licença para igual fim dentro dos próximos 2 anos. Aqui está o nosso gabarito, tranquilo? É o que vai nos dizer o artigo 96, parágrafo único, que nós acabamos de ler. Tranquilo? Show de bola. E a letra E diz o seguinte, está errada, né? Deverá submeter-se a exame para verificação de invalidez, até aqui tranquilo, e reconhecida a incapacidade do magistrado ou corregedor do tribunal, editará o ato de aposentadoria. O nosso texto ele não diz isso, tranquilo? Então, gabarito, letra D, beleza? Basicamente, o que você vai ter que fazer é leitura de texto de lei e questão. Nós não temos jurisprudência, nós não temos doutrina, tranquilo? É texto de lei, a banca pode dar uma floreadazinha, uma análise de caso dentro do questionamento, mas você pode ver que é só texto de lei. Vamos lá? Vamos para a próxima questão, perdoe-me. Vamos lá, acompanha comigo, por gentileza, no material. Questão do número 2. De acordo com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, concernente à aposentadoria por incapacidade. Vamos lá. Quando iniciado o processo de aposentadoria de ofício pelo Corregedor-Geral, será submetido à apreciação do Conselho da Magistratura, de modo que, considerado relevante o fundamento pela maioria absoluta dos presentes, terá ele seguimento ou, em caso contrário, será arquivado. O erro da assertiva A está em dizer que, quando iniciado o processo de aposentadoria pelo Corregedor-Geral, não é pelo Corregedor-Geral, é pelo presidente, beleza? Pelo presidente, de acordo com o artigo 97, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Letra B. O magistrado cuja invalidez esteja sendo investigada será intimado por ofício do presidente do tribunal do teor da iniciativa, podendo alegar em 30 dias, não, podendo alegar em 20 dias. Tá errado. Artigo 98, beleza? Letra C. A invalidez do magistrado para fim de aposentadoria voluntária ou compulsória ter-se-á como comprovada sempre que, por incapacidade, se achar permanentemente inabilitado ou incompatibilizado para o exercício do cargo. Esse aqui é o nosso gabarito. Ele está lá de acordo ao artigo 96. Show? Vamos dizer porque a D e a E está errada. Quando o magistrado incapacitado não requerer a sua aposentadoria, de acordo com a legislação vigente, o processo de aposentadoria será iniciado de ofício por determinação do Conselho da Magistratura ou através de representação feita perante o presidente. É o contrário. É o contrário. Por determinação do presidente ou através de representação do Conselho de Magistratura. Então, também está incorreta. E a letra E, decidindo o presidente por maioria absoluta pela incapacidade do tribunal, o Tribunal Pleno expedirá o ato da aposentadoria. Também é o contrário. Decidindo o Tribunal Pleno, o presidente é quem vai expedir o ato de aposentadoria. Beleza? Tranquilo? Então, nossa questão número 2, gabarito letra C, exatamente o que diz o texto de lei. Beleza? Vamos lá, acompanha comigo, por favor, a nossa próxima questão. Questão número 3. A aposentadoria compulsória, ela é prevista no regimento interno, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, visando a renovação dos quadros de carreira pública a partir da fixação de uma idade limite, a partir da qual não se pode dar continuidade à atividade da administração pública. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta a respeito dessa matéria. Basicamente, a questão quer saber se você sabe o que está lá no artigo de número 107. Então, vem comigo aqui para o nosso regimento interno, para a gente dar uma verificada.
Então acompanha comigo aqui o que é que diz o artigo 107. Da aposentadoria por limite de idade. Sendo o caso de aposentadoria por compulsória, né, por implemento da idade limite, o presente tribunal, à falta de requerimento do interessado protocolado, até 30 dias antes da data em que o magistrado deverá completar aquela idade, fará instaurar o processo de ofício, fazendo-se a necessária comprovação de idade por meio de certidão de nascimento, prova equivalente. Então vamos lá. Volta comigo para o material, por gentileza, que é que nos diz. Letra A. Deverá ser provocado apenas de ofício? Não. Também provocado pela parte interessada, pelo magistrado que está em tempo de aposentadoria. Letra B. A falta de requerimento pode o Colégio da Magistratura protocolar de ofício 30 dias. 30 dias antes da data em que o magistrado deverá completar a idade limite, o presidente do tribunal instaurará o processo de ofício sem a necessidade de comprovação de idade, que também está errado. Deverá ter a comprovação da idade. Letra C. A falta do requerimento interessado, protocolado até 30 dias antes da data em que o magistrado deverá completar a idade, fará instaurar o processo de ofício. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Nós vimos lá no artigo 107, beleza? Deverá ser protocolado apenas por provocação da parte interessada. Não, por provocação ou de ofício, beleza? Show de bola. Então, essa é a nossa questão de número 3, gabarito, letra C. Tranquilo? Então, acompanha mais uma vez aqui, vamos para a tela para a nossa próxima questão, que vai nos dizer o seguinte, questão de número 4. O Tribunal Pleno poderá aposentar compulsoriamente por interesse público, olha só, por interesse público, com proventos proporcionais ao tempo de serviço o magistrado, beleza? Aqui é outra modalidade de aposentadoria. Isso aqui é o que a gente vai encontrar lá no artigo de número 109. Vamos lá? Volta lá no nosso regimento interno, que vai nos dizer o seguinte, artigo 109. O Tribunal Pleno poderá aposentar compulsoriamente, por interesse público, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, o magistrado manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, aquele que diz, dane-se, não faço, de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. O terceiro, de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Então, volta lá, por favor, no nosso material, na nossa questão, que vai nos dizer o seguinte, beleza? Poderá se aposentar compulsoriamente por interesse público com eventos proporcionais o magistrado manifestamente eficiente no cumprimento dos deveres do cargo? Não, manifestamente eficiente não. De procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, de procedimento incompatível com a honra, com o decoro de suas funções. Beleza? Esse aqui é o nosso gabarito. Deverá ser aposentado. Esse é o nosso gabarito de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Aquele que completou a idade limite, não. Aquele que completou a idade limite ele vai se aposentar por idade. Como vocês sabem. Aposentadoria por idade. Por limite de idade, né? Por limite de idade, beleza? Letra E, que decidir no Tribunal Pleno por maioria absoluta pela incapacidade permanente, aqui é aposentadoria por incapacidade. Protocolado pedido por incapacidade permanente ou limite de idade atingida. São duas formas, mas não é o que a questão pede. A questão pede por interesse público, então é o de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Tranquilo? Então vamos lá para a questão de número 5, acompanha comigo aí por gentileza. O processo administrativo disciplinar é um mecanismo utilizado pela administração pública para apurar possíveis irregularidades cometidas pelos funcionários públicos. Conforme reza o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, são penas aplicáveis aos magistrados do Estado, exceto, então ele quer saber o que não é pena, o que não é penalidade, beleza? Tranquilo. Então, basicamente, a questão quer saber se você sabe o que está lá no artigo 112. No artigo 112.
Então vamos lá para o artigo 112, né? Beleza? Artigo de número 112. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados do Estado: advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. Agora vamos ver o que é que a nossa questão nos diz. A nossa questão nos diz que são penas aplicáveis aos magistrados: censura, tranquilo; remoção compulsória, tranquilo; disponibilidade, tranquilo; aposentadoria. Esse aqui é o nosso gabarito, né? Mas eu volto já nela para que a gente verifique porque ela está errada. E a letra E, demissão, tranquilo. Por que a aposentadoria está errada? Porque à luz do artigo 112, essa aposentadoria é aquela aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória. Então aqui estaria incorreta. Por que está incorreta? Porque nós sabemos que existe aposentadoria por limite de idade. Então, a aposentadoria por limite de idade, ela não entra como pena, beleza? Aposentadoria compulsória sim, por isso que a letra D é o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão de número 6. Olha na tela, por favor. Sobre o processo administrativo disciplinar, o Regimento Interno do Estado do Rio Grande do Norte dispõe que as penas disciplinares serão aplicadas a todos os magistrados. Na instrução do processo serão inquiridas até 10 testemunhas de acusação e 10 de defesa. O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só será exonerado a pedido do aposentado voluntariamente após a conclusão do processo do cumprimento da pena. O magistrado negligente do cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de demissão. O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios integrais, ou se não for vitalício, demitido por interesse público, quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação da pena de censura ou remoção compulsória. O nosso gabarito na questão 6, ele é a letra C. O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só será exonerado a pedido do aposentado voluntariamente após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena. Beleza? Agora, por que a letra A ela está errada? As penas disciplinares serão aplicadas a todos os magistrados. Não. À luz do nosso regimento interno, o artigo 112, parágrafo 1º, diz: aos magistrados de segundo grau não se aplicarão as penas de advertência e de censura, não se incluindo nesta exceção os juízes de direito substitutos em segundo grau. Então, todas essas penas aqui, elas não se aplicam a todos os magistrados. A pena de advertência e a pena de censura, elas não se aplicam aos magistrados de segundo grau. Não se aplicam aos magistrados de segundo grau. Beleza? Então, por isso que o nosso gabarito é a letra C e a letra A está errada. Na letra B, na instrução do processo serão inquiridas 8 testemunhas de acusação e 8 testemunhas de defesa. Artigo 112, parágrafo 5º. A letra D, o magistrado negligente no cumprimento do dever está sujeito à pena de advertência. Advertência, beleza? O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios integrais? Não, subsídios proporcionais. Beleza? Então, gabarito, letra C. Tranquilo? Vamos para a questão de número 7. Acompanha comigo, por favor. Sobre os prazos e competências no processo administrativo disciplinar, o Regimento Interno do Estado do Rio Grande do Norte dispõe que, letra A, para os processos administrativos disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas no regimento interno, é competente a corregedoria. Não, é competente o Tribunal Pleno. Competente o Tribunal Pleno. Beleza? Artigo 117. Letra B.
instaurado o processo administrativo disciplinar, o Tribunal Pleno poderá afastar preventivamente o magistrado pelo prazo de 120 dias, não, pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro, né? Artigo 117, parágrafo único. Letra C. Antes da instauração do processo, ao magistrado será concedido um prazo de 10 dias. Não, aqui é um prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Tranquilo? Para a defesa prévia, contada da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes que lhe remeterá o presente tribunal mediante ofício nas 72 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. 72 horas não. Nas 48 horas imediatamente seguintes. Letra D. O processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser concluído, prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito da defesa. Esse aqui é o nosso gabarito, letra D. O processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser concluído e pode ser prorrogado até o dobro quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa. Agora, por que a letra E está errada? O corregedor-geral, no caso dos magistrados de segundo grau, ou o presidente do tribunal, nos demais casos, que tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos. O magistrado será notificado para, no prazo de 10 dias, prestar informação. Porque aqui está errado, tem dois erros, né? O magistrado será notificado para no prazo de 5 dias. 5 dias, beleza? 5 dias para prestar informações. 5 dias. Tranquilo? E aqui também, no caso de magistrados de primeiro grau. Primeiro grau. Beleza? Aqui é corregedor geral mesmo. No caso de magistrados de primeiro grau. Tranquilo? Então, gabarito, letra C. Como falei para vocês, é só texto de lei. Leitura, você vai montar o seu mapinha mental, você vai verificar o que mais caiu nas provas anteriores, mas isso nós fazemos por você. E você vai fazer as suas anotações e vai ler. Você tem que designar, você tem que estabelecer um período de tempo para que você faça essas leituras de texto de lei. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Acompanha comigo na tela, por favor. Sobre o aproveitamento do magistrado em disponibilidade, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte dispõe, exceto que o magistrado posto em disponibilidade em razão de processo disciplinar somente poderá pleitear o seu aproveitamento se decorridos 2 anos do afastamento. Beleza, isso está correto. É o que nos diz o artigo 132. Artigo 132. Tranquilo? Letra B. O pedido devidamente instruído e justificado com os documentos que o magistrado entender pertinentes será encaminhado ao Conselho da Magistratura, que deliberará sobre o seu processamento ou indeferimento liminar, quando não fundamentado ou deficientemente instruído. Correto? É o que está lá disposto no artigo 133. Fim da instrução probatória ou realizadas as diligências requeridas ou determinadas de ofício, dará ao relator vista dos autos, para as razões finais do requerente pelo prazo de 10 dias. Correto. É o que nos diz o artigo 133, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Letra D. A incapacidade física ou mental do magistrado ou atestado após a decisão concessiva do aproveitamento implicará na sua aposentadoria com vencimentos integrais. Não são vencimentos proporcionais, são vencimentos integrais na respectiva entrância. Então, nosso gabarito, letra D. Agora, por que a letra E está errada? A letra E está correta, né? Incorreta é apenas a letra D. Na inexistência do cargo que atenda ao critério de conveniência previsto no caput deste artigo, ficará o magistrado em disponibilidade com vencimentos proporcionais ou será aproveitado como substituto a critério do Conselho de Magistratura em caráter temporário, é o que nos diz o artigo 137, parágrafo único. Beleza?
Vamos para a questão de número 9. Vem comigo na tela, por favor. A demissão por sentença condenatória constitui uma penalidade prevista no regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Acerca desse assunto, o referido estatuto dispõe que a perda do cargo em razão de processo penal por crime comum ou de responsabilidade dependerá da apreciação do Poder Judiciário. Não. Dependerá da apreciação do Tribunal Pleno. Do Tribunal Pleno, não Poder Judiciário. Letra B. Decidindo o Tribunal Pleno pela demissão do magistrado, o presidente do tribunal expedirá o respectivo ato declaratório. Esse é o nosso gabarito. Então, a letra C está errada, porque se o Tribunal Pleno entender excessiva a pena de demissão, justificadamente poderá aplicar a pena de disponibilidade. Disponibilidade não, remoção compulsória. Remoção compulsória. Beleza? Letra D. Se o Tribunal Pleno entender excessiva a pena de demissão, justificadamente poderá aplicar a pena de remoção compulsória para a comarca de entrância imediatamente inferior, não superior. Tranquilo? Então, nossa questão número 9, gabarito, letra B. Vamos para a nossa última questão dessa nossa sequência de questões. No processo de vitaliciamento, o Corregedor-Geral encaminhará ao Tribunal Pleno, nos últimos 60 dias que antecederem o fim do biênio, seu parecer sobre a idoneidade moral, a capacidade intelectual e a adequação ao cargo revelada pelos juízes que aspirem à vitaliciedade. O parecer será fundamentado em prontuário organizado para cada juiz, devendo nele constar, exceto o que não deverá constar. Beleza? Documentos fornecidos pelo próprio interessado? Sim. Os juízes estão aspirando à vitalicidade, tranquilo? Então ele deverá fornecer documentos que comprovem ali o porquê ele quer aspirar à vitalicidade. Letra B. Informações colhidas durante o biênio pelo Conselho da Magistratura junto à presidência do Tribunal, à Corregedoria Geral e aos desembargadores. Correto, também é o que está lá no artigo 140, parágrafo 2º. Tem né? O inciso 1º. As referências aos juízes constantes de acórdãos ou votos declarados encaminhados ao Conselho da Magistratura. Também é o que está lá também no artigo 140. As informações reservadas obtidas junto a juízes, promotores e autoridades em geral que tenham atuado junto a eles, também está lá no artigo 140. E a letra E, só nos restou ela, né? O parecer pleno do Tribunal Pleno, o parecer do Tribunal Pleno. Então isso aqui é o que não deverá constar, entendeu? No prontuário organizado para cada juiz quando estes aspirarem à vitalicidade. Letra de número, a letra D, melhor dizendo. Então, essas foram as nossas questões de hoje, as nossas questões de mais uma aula. Tenho certeza que você absorveu o máximo de informações. Não entendeu? Volta ao vídeo, pausa, faz as suas marcações. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que você chegará na tua tão sonhada aprovação. Tranquilo? Muito obrigado por estar conosco até este exato momento e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho?
Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas e PDFs direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava, e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,